Salmo 6. Como orar quando você está esgotado por dentro? Existem momentos em que o corpo cansa, mas existem momentos em que a alma cansa também. E quando a alma cansa, tudo fica mais pesado. Levantar fica pesado, orar fica pesado, pensar fica pesado, conversar fica pesado, continuar fica pesado. Você tenta fazer o que precisa ser feito, tenta sorrir, tenta responder às pessoas, tenta parecer bem, tenta continuar funcionando por fora. Mas por dentro, existe um desgaste que ninguém vê. Uma exaustão silenciosa. Um cansaço que não melhora apenas dormindo. Um peso que não some apenas descansando o corpo. Porque não é só sono, não é só rotina, não é só excesso de tarefas. É algo mais profundo. É a alma dizendo: eu estou cansada. Eu estou no limite. Eu não sei quanto tempo ainda consigo aguentar. Talvez você esteja assim hoje, cansado por dentro, cansado de lutar contra os mesmos pensamentos, cansado de carregar culpa, cansado de tentar mudar, cansado de prometer e cair, cansado de esperar uma resposta, cansado de ser forte para todo mundo, cansado de esconder que está quebrado, cansado de sentir que ninguém entende. E talvez a parte mais difícil seja que, quando estamos esgotados por dentro, até orar parece difícil. Você sabe que precisa falar com Deus, mas não sabe por onde começar. Você quer buscar a presença, mas as palavras não vêm. Você tenta se concentrar, mas a mente foge. Você tenta ter fé, mas o coração parece fraco. Você tenta dizer uma oração bonita, mas tudo que sai é um suspiro, ou uma lágrima, ou um silêncio. E talvez você pense: será que Deus aceita uma oração assim? Será que Deus me ouve quando eu nem consigo explicar o que estou sentindo? Será que Deus se aproxima de alguém tão cansado? Será que eu ainda posso orar mesmo me sentindo fraco, confuso e sem forças? O Salmo 6 responde a essa pergunta, porque o Salmo 6 não é a oração de alguém leve, não é a oração de alguém animado, não é a oração de alguém que está vivendo um momento confortável, é a oração de alguém esgotado por dentro. Davi começa dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Essa abertura já mostra que Davi está angustiado. Ele não está escondendo medo. Ele não está tentando parecer forte. Ele não está usando palavras religiosas para disfarçar o que sente. Ele abre a alma diante de Deus. E esse é o primeiro ensinamento do Salmo 6. Quando você está esgotado por dentro, não precisa fingir diante de Deus. Você pode chegar quebrado, pode chegar confuso, pode chegar sem força, pode chegar com medo, pode chegar sem saber organizar as palavras. Pode chegar dizendo apenas: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque é exatamente isso que Davi diz depois: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Essa frase é uma das mais honestas da Bíblia. Sou fraco. Davi não diz: Senhor, eu estou muito forte. Senhor, eu tenho tudo sob controle. Senhor, eu consigo resolver. Senhor, eu só preciso de uma ajudinha. Não. Ele diz: sou fraco. E talvez essa seja a oração mais difícil para muitas pessoas, porque nós gostamos de nos apresentar fortes. Gostamos de parecer no controle. Gostamos de mostrar que aguentamos. Gostamos de dizer que está tudo bem. Mas chega uma hora em que a alma não consegue mais sustentar a aparência. Chega uma hora em que a oração verdadeira não nasce da performance. Nasce da fraqueza. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E isso não afasta Deus. Isso atrai o cuidado de Deus. Porque Deus não despreza um coração sincero. Deus não exige que você chegue inteiro para então ser recebido. Deus recebe quem chega quebrado. Deus acolhe quem chega cansado. Deus ouve quem chega sem forças. Davi continua: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Essa imagem é profunda. Davi está dizendo que a dor dele não está apenas na superfície. Ele sente a angústia no corpo, nos ossos, na estrutura. É como se todo o seu ser estivesse abalado. E quem já viveu esgotamento por dentro entende isso. A alma pesa tanto que o corpo sente. A mente não descansa, o peito aperta, o sono falha, a energia some, a vontade desaparece, a pessoa continua viva por fora, mas por dentro parece que está se desfazendo. E Davi não esconde isso de Deus. Ele diz: sara-me. Essa é uma oração poderosa. Porque Davi não pede apenas alívio, ele pede cura. Ele não diz apenas: Senhor, tira esse incômodo, ele diz: sara-me. Ou seja, toca onde está doendo. Vai na raiz. Cura o que eu não consigo curar sozinho. Restaura o que foi quebrado dentro de mim. Talvez hoje você precise fazer essa oração. Não apenas: Senhor, muda a situação, mas: Senhor, sara-me. Sara a minha mente.
Sara a minha alma, sara a minha fé, sara a minha memória, sara a minha comunhão contigo, sara as áreas que eu escondi por muito tempo. Porque existem dores que a gente tenta administrar, mas Deus quer curar. Existem pesos que a gente tenta carregar, mas Deus quer remover. Existem feridas que a gente tenta cobrir, mas Deus quer tratar. Existem cansaços que a gente tenta normalizar, mas Deus quer restaurar. Davi continua: a minha alma está profundamente perturbada. Ele não fala apenas dos ossos, agora ele fala da alma. E essa frase é muito forte, porque é uma perturbação que acontece dentro, uma inquietação profunda, uma confusão interior, uma dor que não é fácil de explicar. Às vezes, você nem sabe exatamente o que está sentindo. É tristeza, é medo, é culpa, é cansaço, é ansiedade, é frustração, é vergonha, é tudo ao mesmo tempo. A alma fica perturbada. E quando a alma está perturbada, até decisões simples parecem difíceis. Você começa a se sentir sobrecarregado por coisas pequenas, começa a reagir com irritação, começa a se fechar, começa a perder sensibilidade, começa a se afastar de Deus sem perceber, começa a viver no automático. E Davi, em vez de esconder essa perturbação, leva isso para Deus. Ele diz: a minha alma está profundamente perturbada. E depois pergunta: mas tu, Senhor, até quando? Essa pergunta aparece muitas vezes no coração de quem está esgotado. Até quando, Senhor? Até quando essa fase? Até quando essa dor? Até quando essa luta? Até quando essa culpa? Até quando essa espera? Até quando a sensação de estar no limite? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez tenha feito em silêncio. Talvez tenha feito chorando. Talvez tenha feito com medo de estar sendo irreverente. Mas o Salmo 6 mostra que existe espaço na oração para perguntas sinceras. Deus não se assusta com o até quando de um filho cansado. Deus não rejeita a alma que chega sem respostas. Deus não despreza a oração que nasce da dor. O problema não é perguntar. O problema é fugir de Deus com as perguntas. Davi pergunta, mas pergunta diante de Deus. Ele não transforma a dor em afastamento. Ele transforma a dor em oração. E isso muda tudo. Porque uma dor que não é levada para Deus pode virar amargura, pode virar frieza, pode virar incredulidade, pode virar isolamento, pode virar um ciclo de silêncio espiritual. Mas quando você leva a dor para Deus, mesmo sem entender, a dor começa a entrar no lugar da cura. Davi continua: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Essa oração revela outra camada. Davi não está apenas cansado, ele está com sensação de distância. Por isso ele diz: volta-te, Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, olha para mim. Senhor, aproxima-te. Senhor, não me deixes sozinho neste lugar. Senhor, eu preciso da tua presença. Quando estamos esgotados por dentro, muitas vezes sentimos que Deus está distante, não porque ele realmente abandonou, mas porque a dor escurece a percepção. A culpa escurece a percepção. O cansaço escurece a percepção. A alma cansada tem dificuldade de sentir aquilo que continua sendo verdade. Deus está presente, mas você se sente sozinho. Deus ouve, mas você sente silêncio. Deus sustenta, mas você sente fraqueza. E é por isso que Davi ora: livra a minha alma. Não apenas o corpo, não apenas a situação, a alma. Porque existem prisões que acontecem dentro da alma. A alma presa ao medo, presa à culpa, presa à tristeza, presa ao arrependimento sem restauração. Presa ao passado, presa à opinião das pessoas, presa à sensação de fracasso, presa à frieza espiritual, presa a ciclos que se repetem. E Davi pede: livra minha alma. Talvez essa seja a sua oração hoje. Senhor, livra minha alma. Livra minha alma daquilo que me esmaga por dentro. Livra minha alma da culpa que não me deixa voltar. Livra minha alma do medo que paralisa. Livra minha alma da ansiedade que me consome. Livra minha alma da frieza que me afastou de ti. Livra minha alma dos ciclos que eu não consegui vencer sozinho. E Davi acrescenta: salva-me por tua benignidade. Ele não diz: salva-me porque eu mereço, salva-me porque eu sou forte, salva-me porque eu sempre acerto. Ele diz: salva-me por tua benignidade. Ou seja, Davi está se apoiando no caráter de Deus, não na própria performance. E isso é essencial. Quando estamos esgotados por dentro, a tendência é olhar para nós mesmos e encontrar apenas fraqueza. A gente olha para a própria vida e vê falhas, vê inconsistência, vê quedas, vê promessas quebradas, vê orações interrompidas, vê áreas mal resolvidas. E então pensa: como vou pedir ajuda a Deus desse jeito? Mas Davi ensina o caminho. Não se apoie no seu mérito.
Apoie-se na misericórdia de Deus. Não ore dizendo, Senhor, eu mereço. Ore dizendo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, salva-me por tua benignidade. Senhor, não tenho força em mim, mas confio no teu amor. Isso não é desculpa para permanecer no erro. É a única forma verdadeira de voltar. Porque ninguém volta para Deus por orgulho. Ninguém volta para Deus por merecimento. Ninguém volta para Deus porque se tornou suficiente sozinho. A gente volta porque Deus é bom, porque Deus chama, porque Deus perdoa, porque Deus restaura, porque Deus se compadece. Davi continua descrevendo sua dor. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com minhas lágrimas. Essa é uma das imagens mais intensas dos Salmos. Davi está falando de lágrimas noturnas, de choro no lugar onde ninguém vê, de noites em que a dor parece aumentar, de momentos em que o travesseiro conhece lágrimas que as pessoas nunca viram. E talvez você entenda isso. Talvez existam noites em que você não consegue explicar para ninguém o que está sentindo. Durante o dia você segura. Durante o dia você tenta funcionar. Durante o dia você responde. Durante o dia você segue. Mas à noite, quando tudo fica em silêncio, a alma começa a falar. E muitas vezes ela fala chorando. Davi diz, estou cansado do meu gemido. Até chorar cansa, até sofrer cansa, até sentir demais cansa. E existe um nível de dor em que a pessoa não está apenas triste. Ela está cansada de estar triste. Não está apenas lutando, está cansada de lutar. Não está apenas chorando, está cansada de chorar. E o Salmo 6 prova que Deus permite que esse tipo de oração esteja na Bíblia. Isso é importante. Porque talvez você ache que sua oração precisa ser sempre alegre, forte, bonita e confiante do começo ao fim. Mas Deus colocou na Escritura uma oração de alguém cansado de gemer. Isso significa que Deus sabe lidar com lágrimas. Deus sabe ouvir gemidos. Deus sabe receber orações quebradas. Deus sabe se aproximar de quem não consegue mais dizer muita coisa. Às vezes, a oração mais verdadeira não sai em frases. Sai em lágrimas. E Deus entende lágrimas. Davi continua, os meus olhos se consomem de mágoa. A dor começou a afetar a forma como ele enxerga. E isso também acontece conosco. Quando a alma está esgotada, a visão muda. Você começa a enxergar o futuro com medo, enxerga as pessoas com desconfiança, enxerga Deus como distante, enxerga a si mesmo como sem valor, enxerga a vida como pesada demais. A dor altera a visão, por isso, uma alma cansada precisa mais do que respostas rápidas. Precisa de restauração da visão, precisa voltar a enxergar Deus corretamente, precisa voltar a enxergar a si mesma à luz da misericórdia, precisa voltar a enxergar o futuro com fé. Precisa voltar a enxergar a dor como processo, não como destino final. Talvez hoje seus olhos estejam consumidos de mágoa. Você não consegue mais ver possibilidades, não consegue mais ver saída, não consegue mais ver mudança, não consegue mais ver Deus agindo. Mas o Salmo 6 não termina no choro. Ele começa na angústia, mas caminha para uma virada. Davi diz, o Senhor ouviu a voz do meu choro. Essa frase é poderosa. Ele não diz apenas, o Senhor ouviu minhas palavras. Ele diz, o Senhor ouviu a voz do meu choro. Isso significa que lágrimas também têm voz diante de Deus. O choro que ninguém entendeu, Deus ouviu. O choro que você tentou esconder, Deus viu. O choro que você não conseguiu explicar, Deus interpretou. O choro que saiu quando você não tinha mais palavras, Deus recebeu. Talvez as pessoas não tenham percebido. Talvez ninguém tenha perguntado. Talvez alguém tenha minimizado sua dor. Talvez você tenha ouvido frases rasas quando precisava de acolhimento, mas Deus ouviu a voz do seu choro. Essa é uma verdade que precisa entrar no coração. Deus ouve o que a dor não consegue explicar. Deus ouve o que a boca não consegue organizar. Deus ouve o gemido da alma cansada. Davi continua, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Agora a fé começa a se levantar. O mesmo Davi que perguntou até quando, agora declara o Senhor ouviu. Isso não significa que tudo mudou imediatamente do lado de fora, mas algo mudou dentro dele. A alma que estava esmagada começou a se lembrar de quem Deus é. A oração que começou em desespero começou a encontrar confiança. E é isso que muitas vezes acontece na presença de Deus. Você entra chorando, mas começa a lembrar. Você entra confuso, mas começa a enxergar. Você entra esgotado, mas começa a ser sustentado. Você entra dizendo, até quando? E pouco a pouco o Espírito de Deus começa a fortalecer sua alma para dizer, o Senhor ouviu. Talvez hoje você ainda não veja a resposta, mas pode descansar nesta verdade. O Senhor ouviu. Ele ouviu sua súplica.
Ele ouviu seu choro. Ele ouviu sua oração cansada. Ele ouviu quando você não sabia mais como continuar. E se Deus ouviu, sua dor não está perdida. Suas lágrimas não são inúteis. Seu clamor não desapareceu no vazio. Sua oração chegou diante do Senhor. Mas agora precisamos entender uma coisa importante. O Salmo 6 não é apenas sobre receber consolo no esgotamento. Também é sobre não permanecer preso no lugar que está destruindo sua alma. Porque muitas vezes o esgotamento interior não vem apenas das lutas externas. Ele também vem dos ciclos internos. Ciclos que cansam a alma. Ciclos de culpa, ciclos de queda, ciclos de frieza espiritual, ciclos de promessas quebradas, ciclos de tentar mudar só pela emoção do momento, ciclos de se afastar de Deus e depois tentar voltar carregando vergonha, ciclos de alimentar aquilo que enfraquece o espírito e depois não entender por que a alma está sem força. Talvez você esteja esgotado, não apenas porque a vida está difícil, mas porque sua alma está lutando há muito tempo contra coisas que você ainda não entregou de verdade. Talvez exista uma porta aberta que você sabe que precisa fechar. Um hábito que está roubando sua sensibilidade espiritual. Uma queda repetida que sempre deixa culpa depois. Um pecado da carne que você prometeu abandonar, mas continua voltando. Uma frieza que entrou devagar e foi apagando sua vontade de buscar a Deus. E Deus não está mostrando isso para humilhar você. Ele está mostrando para curar. Ele não confronta para esmagar. Ele confronta para libertar. Ele não revela a prisão para abandonar você nela. Ele revela porque quer tirar você de lá. O esgotamento pode ser um sinal de que sua alma não aguenta mais viver dividida. Uma parte quer Deus. Outra parte continua alimentando aquilo que afasta de Deus. Uma parte quer liberdade. Outra parte continua preservando as correntes. Uma parte quer paz. Outra parte continua voltando para ambientes, pensamentos e hábitos que roubam essa paz. E chega uma hora em que a alma cansa. Cansa de prometer. Cansa de cair. Cansa de esconder. Cansa de voltar para Deus só com culpa. Cansa de sentir distância. Cansa de não viver a liberdade que sabe que existe em Deus. Talvez este vídeo tenha chegado até você porque Deus está chamando você para algo mais profundo. Não apenas para ouvir uma mensagem sobre cansaço, mas para responder ao chamado de Deus. Porque liberdade espiritual não acontece por acidente. Restauração não acontece apenas por emoção. Mudança real exige posicionamento, exige entrega, exige ação, exige compromisso. Foi exatamente por isso que nasceu o desafio 40 Dias de Guerra. Um caminho prático para quem decidiu parar de brincar com o pecado e começar a lutar seriamente pela própria liberdade espiritual. Não é sobre religiosidade, não é sobre extremismo, não é sobre impressionar ninguém, é sobre romper. É sobre quebrar aquilo que prende você há anos. Durante 40 dias, você será conduzido por um processo de transformação com oração diária, disciplinas espirituais feitas com responsabilidade, confrontos práticos e exercícios de fé que ajudam a cortar aquilo que alimenta a carne e fortalecer aquilo que alimenta o espírito. São passos simples, mas profundamente transformadores. Você vai trabalhar arrependimento genuíno, vai reconstruir disciplina espiritual, vai restaurar sua intimidade com Deus, vai aprender a enfrentar os gatilhos que alimentam suas quedas, vai parar de depender apenas de motivação e começar a construir uma estrutura real de mudança. Porque talvez Deus não queira apenas aliviar seu esgotamento por alguns minutos. Talvez Ele queira restaurar você por inteiro. Talvez Ele queira levantar uma nova versão de você, mais firme, mais vigilante, mais forte espiritualmente, mais sensível à voz dele, mais livre daquilo que antes parecia impossível abandonar. Pense com sinceridade. Daqui a 40 dias, você pode continuar cansado por dentro, com as mesmas promessas quebradas, com os mesmos ciclos escondidos, com a mesma frieza espiritual, com a mesma culpa depois de cada queda. Ou pode olhar para trás e agradecer a Deus pela decisão que tomou hoje. A diferença pode começar com uma escolha sincera diante de Deus. A escolha de dizer, Senhor, eu não quero mais viver esgotado por dentro. Eu não quero mais carregar essa culpa sozinho. Eu não quero mais repetir os mesmos ciclos. Eu quero voltar para perto de Ti. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser livre. Se você sente que Deus está chamando você para uma vida espiritual mais séria, o link está na descrição e também no comentário fixado. Clique agora e conheça o desafio 40 Dias de Guerra. Não deixe esse chamado passar como apenas mais uma emoção. Não transforme este momento em apenas mais um vídeo assistido.
Responda enquanto seu coração ainda está sensível. Dê um passo enquanto Deus está chamando. Porque você não precisa continuar orando apenas do lugar do esgotamento. Você não precisa continuar vivendo cansado por dentro. Você não precisa continuar escondendo lágrimas que Deus já viu. Você não precisa continuar preso aos mesmos ciclos. O Senhor ouviu a voz do seu choro. O Senhor ouviu a sua súplica. O Senhor recebe a oração sincera de quem volta para Ele. Antes de terminar, faça uma oração simples. Diga, Senhor, eu estou cansado por dentro. Minha alma está perturbada. Eu não quero fingir diante de ti. Tem misericórdia de mim, porque sou fraco. Sara-me, Senhor. Livra minha alma. Escuta o meu choro. Recebe minha oração. Cura o que está quebrado em mim. Restaura minha comunhão. Fortalece minha fé. E me ensina a voltar para ti com sinceridade. Porque Deus não rejeita a oração de uma alma cansada. Deus não despreza lágrimas sinceras. Deus não abandona quem clama por misericórdia. Ele ouve, Ele cura, Ele livra, Ele restaura, Ele fortalece. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Senhor, sara minha alma. Escreva como uma oração. Escreva como uma declaração de fé. Escreva como um posicionamento. Senhor, sara minha alma. Que o Senhor alivie seu coração. Que Ele cure sua alma cansada, que Ele restaure sua fé, que Ele livre você dos ciclos que enfraquecem seu espírito,